E por isso o Senhor fez essa advertência aqui. Ele nos adverte sobre a hipocrisia religiosa. Essa palavra hipocrisia no grego é hipocrisis, que significa dissimulação, representar um papel. Era o termo usado para os atores de teatro. Estavam representando aquilo que não eram. Isso nos leva a dois questionamentos. Porque estamos no meio de uma multidão de crentes. Dentre essa multidão, somos realmente discípulos de Cristo, dispostos a viver em Cristo e morrermos por Ele? Somos realmente discípulos, aprendizes, que querem ser como o Mestre, que querem viver em Cristo segundo os seus ensinamentos e dispostos a darmos a nossa vida por Ele, que deu a sua vida por nós? Ou somos como muitos milhares de crentes que dissimulam ser cristãos? Quem somos nós? O contexto no qual o Senhor Jesus faz essa advertência começa no capítulo 11. E o contexto imediato é exatamente um duro discurso contra a hipocrisia religiosa. E nesse discurso o Senhor apresenta algumas características a respeito desta hipocrisia, que, repito, é como um vírus, porém muito mais letal, porque atinge a alma, atinge o coração. Não é algo que apenas mata o corpo, é algo que mata por dentro. E de fato a primeira advertência que o Senhor faz contra a hipocrisia religiosa está no versículo 37 até o 39, veja comigo por favor, Lucas 11, um capítulo antes do que nós lemos no início. A leitura inicial foi em Lucas 12, versículo 1, agora estamos em Lucas 11, versículo 37, que diz assim: E estando ele, Jesus, ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele e, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Assim é a hipocrisia religiosa. Nos preocupamos muito com o exterior, com a aparência, com aquilo que os olhos veem. E agora, nesse momento, estamos nos preocupando em limpar as mãos com álcool gel. Isso é importante, temos que fazer. Porém, que toda vez que você pegue num frasco de álcool gel para limpar as suas mãos, você se lembre dessa mensagem e pergunte a si mesmo: como está o meu coração? O meu coração está limpo? Ou o meu coração está cheio de amargura, de ressentimento, de rancor, de desejo de vingança, de egoísmo, de ganância? E é interessante que o Senhor fala aqui, cheio de rapina e maldade. Esse termo rapina no grego é harpage, significa saquear, ou seja, querer ter o que não é seu. Despojo, assim está no dicionário Strong, saquear, despojo, querer possuir o que não lhe pertence, ganância. E ele fala de maldade também, e essa palavra maldade
que em algumas outras versões é traduzida de outra forma, é porque no grego é porneia, que significa depravação, iniquidade, corrupção. Depravação, iniquidade. Não é só maldade de querer o mal aos outros, é depravação também. Desejos iníquos, desejos carnais. Como está o teu e o meu coração? Será que estamos tomando o mesmo cuidado com o nosso coração do que tomamos com as nossas mãos, passando álcool gel, depois que temos contato direto com outras pessoas? Porque a recomendação é essa, e é essa aqui também. Por isso temos álcool gel à disposição. Depois que você apertar a mão de todo mundo, passe álcool gel. Melhor ainda, entre no sanitário e lave suas mãos com sabão. Agora lave bem. Isso é recomendável, isso é prudência. E prudência é uma das características dos sábios. Sabedoria e prudência caminham juntas. Que ninguém diga que prudência é falta de fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo mundo ora de manhã antes de sair de casa. Mas aquele mesmo que ora antes de sair de casa, quando vai atravessar a rua, olha para os dois lados. Ora, se prudência é falta de fé, você orou? Então ande pela rua de olho fechado e veja o que acontece. Então isso prova que prudência não tem nada a ver com falta de fé. Aliás, a imprudência é tentar ao Senhor. E a palavra nos ensina: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então temos sim que fazer a nossa parte. Porém, mais importante que lavar as mãos, mais importante que a asepsia do corpo, é o cuidado com a alma. E corremos um risco muito grande, irmãos, de sermos contaminados com a hipocrisia, de nos acomodarmos em ouvirmos pregações e não permitirmos que essa palavra nos leve ao arrependimento daquilo que temos que nos arrepender. Em Marcos capítulo 7, versículo 21, o Senhor nos adverte a respeito do nosso coração, dizendo, Marcos 7, 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Algo muito pior do que qualquer vírus que você possa imaginar. Como está o seu coração? Em segundo lugar, a hipocrisia religiosa, vemos no versículo 40 ao 42, cumpre obrigações religiosas, mas despreza o principal, o amor ao próximo. Versículo 40. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer antes estas coisas e não deixar as outras. Então o Senhor está nos ensinando aqui. Não é errado você cumprir as tuas obrigações religiosas. E se alguém que está ouvindo essa mensagem faz parte de uma denominação onde o dízimo é regra, cumpra essa regra. Não seja hipócrita.
Se você está congregando em um lugar onde o dízimo é regra, cumpra essa regra. Agora, se você congrega em um local como aqui, onde não há uma imposição do dízimo, isto não significa que você tem que deixar de contribuir, porque você sabe que dessa contribuição ajudamos missionários, ajudamos pessoas carentes, que talvez você não tenha conhecimento, mas nós, no caso eu particularmente, tenho conhecimento. São pessoas que talvez não vão procurar você para não ficar constrangidas, mas procuram o seu pastor que tem voto de sigilo e dizem: estou precisando de uma cesta básica, estou precisando de uma ajuda, e ajudamos. Não apenas com isso, mas com remédios e seja mais o que for necessário. E se alguém estiver se aproveitando disso, não se preocupe, o próprio Deus tira da congregação. Não se preocupe com isso. Ninguém pode roubar a Deus, irmãos.